pessoal pergunta, eu falo, eu moro no meio do mundo, rapaz. Essa cidade tão querida, né? E ali aquele complexo maravilhoso, a gente chama mais uma vez a atenção por parte das autoridades, das responsáveis hoje, que é a Prefeitura de Macapá, para iluminação pública no entorno do estádio do Zerão. Né? Hoje está acontecendo, hoje não, né? Está acontecendo o Campeonato Amapaense de Futebol, a torcida fica receiosa de pegar o ônibus, né? Tem que andar em grupo de pessoas, porque aquele estacionamento realmente está tenebroso, né? E a gente pede que o prefeito se sensibilize com essa situação, já que a Prefeitura de Macapá é que cuida da iluminação pública e que possa realmente fazer esse trabalho, que não, como eu tenho colocado aqui, se não é possível, né, colocar todas as lâmpadas, repor todas as lâmpadas, trocar, que coloque pelo menos uma parte das lâmpadas para dar um conforto e uma segurança melhor aos torcedores que frequentam aquela área lá. Não somente os torcedores, mas aquele entorno do Zerão ali é muito bem ocupado, né, muito bem visitado por aquelas pessoas também que treinam atletismo, aqueles treinos funcionais, né? Então que a prefeitura realmente se sensibilize e faça esse trabalho em prol da sociedade amapaense, que é o que a gente vem cobrando aqui, tá certo? Mas nós já estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidade, como falei antes, é a presença do diretor administrativo da Federação Amapaense de Futebol, Neto Góes. Neto, mais uma vez seja bem-vindo ao programa e que a gente possa realmente esclarecer aqui algumas questões em relação à federação, em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né, hoje é o aniversário do Macapá, já iniciei o programa com o hino do Macapá, 73 anos. Eu queria deixar você aí, se você dá um bom e parabenizar também o Macapá pelo 73 anos de fundação. Isso mesmo. Hoje o Macapá, o primeiro campeão da Copão da Amazônia, não é isso? Exatamente. E hoje com 73 anos, um time de tradição assim no futebol amapaense, um time com muitas histórias e muitas glórias do passado que hoje vem se reinventando. A gente sabe que o Macapá passou por muitas dificuldades, mas vem vencendo essas dificuldades no decorrer da sua história, e hoje aí é um clube que participa dos campeonatos feitos pela federação. Teve na frente o seu Wilson, que é um ícone ali, um dinossauro do nosso futebol, uma enciclopédia viva. E hoje, na mão do Edielson, também o Macapá vem se mostrando um clube firme, não um clube que vem equilibrado para todas as disputas, que participa de forma séria e bem organizado. Hoje quem conhece o trabalho do Edielson na frente do Macapá percebe que ele consegue agregar ainda ao Macapá grandes empresários, a comunidade, os torcedores, e consegue desenvolver o clube de uma forma singular. Então aqui eu deixo meus parabéns para o Macapá, meus parabéns para os dirigentes que estão hoje na frente do Macapá, e que o Macapá possa, no decorrer desse campeonato, também continuar se mostrando firme e brigando pelo título. É isso mesmo. E o Macapá que volta, depois de muito tempo, né, Neto, a participar do campeonato de futebol profissional. Isso. Haja visto que ele participa de categorias de base, né, inclusive o Amapazinho, né, participando do Amapazinho. Então a gente torce realmente que o Macapá, como é um clube tradicional, né, do estado, que tome aí esse impulso realmente. Parabenizar o Edielson aí pelo belíssimo trabalho, né, à frente, já que substituir, né, o seu... Isso não é nada fácil. Não é nada fácil, né? Mas aí a gente espera realmente que o Macapá e os outros clubes tradicionais, que ainda tem uma torcida muito grande no estado, possa, né, dar continuidade ao trabalho, né? Porque vai passando de um para o outro, né? Mas aí o clube não pode parar em nenhum momento, né? E eu tive até comentando hoje no programa Cidade News que a ICOM, que é responsável pelaquela obra lá no Macapá, de incorporação, isso, ela patrocina, né, o clube. Patrocina o clube. Tem uma parcela de patrocínio para o clube muito forte. Salvo engano, a ICOM é que cuida da parte financeira, da folha de pagamento do Macapá. Parece que a ICOM absorve total 100% a folha de pagamento do Macapá. Poxa, isso foi uma das conversas que eu tive com o Edielson, assim.
E tendo em vista a dificuldade que o futebol enfrenta, uma folha de pagamento hoje de um clube profissional, eu posso falar para vocês, acho que eu tenho relação e contato com os presidentes, varia entre 30 mil e 70 mil reais. Então, assim, para um campeonato de 3 meses, é uma ajuda muito grande para o clube. É uma ajuda muito grande. E assim, a gente vê que há uma restauração, né, dessa situação dos clubes, principalmente em relação àquela obra que está parada há muito tempo. Muitas pessoas questionam, né? Isso. Se transformou num buraco ali e tudo mais, mas a gente vê que por parte da empresa tem o compromisso. Pelo menos tem a contrapartida. Tem a contrapartida. Eles mostram responsáveis. Eles se mostram responsáveis pela situação, né? Isso é legal de ver, porque diferentemente do que acontece, por exemplo, no Amapá Clube, que a gente não tem o Amapá participando do campeonato, né? Não vê o clube ativo. E fica a dúvida, será que um dia vai acontecer ou não? Ricardo, em 2010, salvo engano, em 2010 ou em 2009, salvo engano, eu tive a gente fez uma força-tarefa dentro da federação para reintegrar alguns clubes que estavam inativos há muito tempo, entre eles o Guarani, o Amapá Clube, que há muitos anos participavam das competições. E naquela mesma época a gente acabou desfiliando alguns clubes. Por conta dessa inatividade, às vezes o clube fica só gerando imposto e renda para cima do CNPJ do clube, que fica ativo na CBF e ativo aqui na federação, e acaba que não tem dirigente, não tem organograma de diretoria nem nada. E um dos clubes que a gente teve maior dificuldade em fazer esse processo de desfiliação e naquela data do bloqueio do clube, para ele ficar lá parado, não gerar esses impostos em cima dele, por conta da questão da não movimentação, foi o Amapá Clube, por ser um clube fundador da federação, por ser um clube de muita história. O Guarani também, da nossa advogada Socorro, a gente teve uma grande dificuldade por ser um clube de muita tradição. O seu Milton Corrêa gostava muito. O estádio, né? O estádio leva o nome dele. Então, assim, a gente vê que às vezes a falta de compromisso, a gente não fala dos dirigentes, nem de presidente de clube, porque a gente sabe a dificuldade que eles passam. Sim. Mas, assim, das empresas, dessas grandes empresas que têm interesse em ajudar o futebol, em reerguer um clube. Eu acho que tem muitos projetos dentro do governo, tanto federal quanto estadual, nas compensações. Às vezes a empresa ajuda um clube ou ajuda alguma instituição e tem uma compensação fiscal mais lá na frente. E além de mais reerguer a história do Estado, que a história do futebol amapaense se confunde com a história do Amapá, se confunde com a história do Guarani, do próprio Milton Corrêa. Né? E é muito forte. Então, assim, eu tenho muita vontade de ver esses clubes novamente participando de campeonato, ter outro clássico como Amapá Clube e Macapá. Já pensou, ia ser uma maravilha a gente poder reviver essas épocas de ouro do nosso futebol. Acho que o último Macapá e Amapá que teve não profissional foi lá no Marcos. Até outro dia eu estava falando, inclusive o Thiaguinho parece que até jogou essa partida, inclusive foi a despedida do Carlão como árbitro de futebol. Né? Rapaz, aquele Glicério Marques ali lotado, bandeira para tudo quanto é lado. Para te ter uma ideia, eu fiquei daquele lado que não tem arquibancada, porque não tinha mais espaço nem para a gente ficar no alambrado lá tudinho. E assim, um jogo marcante que eu tenho na minha memória, né? Porque eu morava antes bem do lado do Glicério Marques, depois que eu fui para perto da Praça da Bandeira. Mas assim, a memória que eu tenho ali desses grandes jogos realmente do futebol amapaense, e até a gente ter tido muitos craques revelados, né? Craques realmente que despontaram nos clubes importantes, né, do futebol brasileiro, e a gente tem essa saudade, né? E sim, vejo que motiva também a federação a isso. Você falando agora do Glicério Marques, dá uma tristeza na gente. A gente não poder usar o Glicério como praça esportiva para os nossos campeonatos é muito complicado. Então, assim, eu lembro do campeonato na federação com 10 clubes, e onde a gente usava o nosso Videirão e Mazagão, o Augusto Antunes, Santana, e em Macapá, o Glicério Marques. O Zerão ainda estava em fase de obra. Sim. E hoje a gente perdeu todas as nossas praças. Hoje o que a gente pode contar é com o Zerão. Tem uma resolução do Ministério Público proibindo os jogos no Glicério Marques. Então, assim, é um estádio que também esse ano completou 72 anos de idade, mais de 70, salvo engano, 72 anos de idade, e que a gente
é um estádio da massa. Hoje a massa é um estádio centralizado. Seria o nosso caldeirão, né? Seria o caldeirão, seria no centro da cidade. Então seria muito bom a gente poder contar com outras praças esportivas para a gente até tirar todo o fluxo de jogos do Zerão. Inclusive a associação, a Scred, Isso. Né, que tem o Germano Thiaguinho à frente, né? Eu acompanho muito o Thiago já esteve aqui com a gente no Papo 10, e assim, eu vejo a força que eles procuram se movimentar a respeito. Eu vi até ele comemorando que estava fazendo a limpeza naquela área lá, né? Isso, eles estiveram na Assembleia Legislativa do Estado, com esse projeto, ele, o Thiaguinho, o Sandro Macapá, estiveram, salvo engano, na Câmara Municipal também. Inclusive na Câmara eu participei lá. Né? Então eu acho que assim, Ricardo, é muito louvável essa ação, essa movimentação dos ex-atletas e atletas do futebol em relação ao Glicério Marques, em prol do Glicério Marques. Em prol do futebol, porque né, a gente passa ali, eu passo na Leopoldo Machado todo dia, e só de saber que aquilo ali está sendo usado como garagem, é muito complicado. Eu tenho, assim, a gente também não pode falar muito, mas a gente tem alguns exemplos. O deputado Roberto Góes, quando foi prefeito, há 4 anos atrás, quase 6 anos atrás, no mandato de 2009 até 2012, ele teve uma atenção especial ao Glicério Marques. Naquela época a gente poderia fazer, o gramado era bem cuidado, ele conseguia valorizar. Não tem como não falar do Glicério Marques sem falar do nosso Baraquinha. Sim, que é uma pessoa que doou a vida ali em prol daquele estádio. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que foi largado de mão mesmo. Baraquinha que é vice-presidente da Scred. Vice-presidente, verdade. Baraquinha. Neto, uma coisa que o Heraldo Trindade levantou aqui no programa, você estava falando agora, eu me lembrei, ele colocou uma situação bem pertinente em relação à construção do hospital lá da universidade, né? O hospital lá da Universidade Federal do Amapá. Universitário. Né? O hospital universitário, me fugiu a palavra. O hospital, ele fica exatamente atrás do estádio Zerão. Isso. Né? A gente vai correr o mesmo risco de perturbação, aquele negócio em relação ao hospital, a mesma coisa que acontece com o Glicério Marques. Né? O destino colocou 2 estádios na frente, do lado de 2 hospitais. No caso, o Glicério Marques, a perturbação do sossego no caso dos pacientes do hospital de emergência, e futuramente, né, como bem colocou aqui o Heraldo Trindade, nós não somos contra a construção do hospital, mas as leis que amparam um projeto desse, que é preparatório para um projeto desse, deveria ter o cuidado. Já pensou um jogo com público altíssimo, que ocupa todo aquele entorno do Zerão, e o hospital com a entrada bem atrás do Zerão, quer dizer... E a Unifap tem uma área muito longa, muito grande, né? Poderia teria como alocar para outro local. Isso daí é verdade, eu nunca tinha me alertado para isso. Mas boa federação, né? Vendo por esse ponto, é bom a gente começar a tomar medida, pelo menos, para que já acostume os torcedores a pelo menos, eu não sei como é que é aquele perímetro de trás dos clubes, de trás de estacionamentos, né, de um lado e de outro, justamente para facilitar a movimentação dos carros de apoio, ambulância, né, para socorrer, né, que é tudo emergencial às vezes. Então, aquela rua de trás ali, até a federação, né, se atentar realmente ao projeto e que veja realmente a localização, até para trazer uma informação, né, para os torcedores no futuro, né, vir acompanhando esse processo de construção. Eu não tinha me atentado não, mas vamos procurar métodos alternativos para organizar essa questão lá. Certo. Neto, assim, a gente está numa live ao vivo aí no Facebook, né, através da página RN Esporte, e a gente procura dar visibilidade realmente aos nossos convidados, né, e assim, como é uma presença importante nesse momento que está acontecendo o campeonato amapaense de futebol, em relação a essas mudanças dos jogos do Santos, o Santos que é o nosso único representante hoje no Campeonato Brasileiro da Série C, isso é muito importante, na Série D, eu já estou profetizando o Santos ano que vem na Série C. Na Série D, eu acho que os clubes, de uma forma geral, os desportistas hoje, têm que abraçar essa causa do Santos,
porque isso é inédito para o estado do Amapá, a gente subir de série, né? Isso. No caso, eu sempre coloco aqui no programa, poxa, já pensou se a gente tem o Santos na Série C e mais 2 times jogando na D, né, ano que vem? Então, tende que o esporte realmente volte a se movimentar bastante. Né? A gente vai tratar daqui a pouco do calendário da federação, mas queria especificamente que você desse essa informação aos nossos ouvintes em relação a essa mudança que está acontecendo na tabela devido aos jogos do Santos. Isso, eu mais cedo até conversei com o presidente de honra Luciano Marba do Santos, eu tive uma conversa com o presidente William também, que está à frente, e sempre destacando o quanto é louvável o esforço dos diretores e dirigentes do Santos em relação a essa questão do campeonato da Série D e do Amapazão. Certo. Tendo em vista que o Santos também teve um desempenho muito bom na Copa Verde desse ano. Então assim, Ricardo, a gente tem um calendário anual da federação, onde no início do ano a gente debate com os clubes calendário e a parte do regimento, da competição. Da competição. E assim, a gente não contava, claro, que fosse acontecer, porque a gente faz um calendário não batendo com as datas de disputa. Normalmente, quando a gente começa a montar um calendário, a gente tem a fase de grupo da Copa Verde e apenas os jogos iniciais do campeonato da Série D. A gente já começamos com 2 participantes, o Trem e o Santos. E hoje a gente vê que o avanço do Santos é muito louvável, dizendo novamente, Sim. Destacando, mas que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do campeonato. Nada que não dê para mudar. A gente tem a certeza de que o Santos na Série D é prioridade. Não só para o nosso estado, não só para a nossa federação, mas acredito que para todos que estão em torno do futebol. Hoje, conversando com o presidente Luciano Marba, ele destacou, poxa, né, demoramos 10 anos para chegar num tão próximo. Já tinham falado isso quando ele estava disputando a Copa Verde, e que demorou 10 anos para a gente chegar tão perto de subir para a Série C, e talvez se a gente não consiga agora, talvez demore mais 10 anos para a gente conseguir de novo. Assim, a gente também tem que pensar, Ricardo, que a gente tem 6 clubes disputando. Então a gente não trata só a questão do Santos. Isoladamente. Isoladamente. A gente trata uma questão de calendário. Numa mudança de jogo do Santos, mexe com todo o calendário. Todo o calendário. Mexe com a questão dos jogos que vem depois, mexe com a questão da duração da competição, que a gente trabalhou uma competição enxuta com a saída. A gente já teve a questão da saída do Santana. Sim. O calendário tinha o Santos, a gente tinha um calendário, e aí com a saída do Santana a gente enxugou um pouco mais. Tudo isso pensando no desenvolvimento dos clubes, pensando na questão de folha de pagamento. Hoje um campeonato que tem 2 meses e 15 dias, 75 dias de duração, o clube já consegue acertar com o jogador, já vai saindo, já vai dispensando jogadores, e dá uma enxugada na folha. Isso daí é para ajudar os clubes. Certo. Então assim, hoje o Santos iria... Assim, Neto, só interrompendo, tem que adaptar realmente essas competições à realidade do futebol. A realidade do nosso futebol. Atual, né? Isso. Não adianta sacrificar, sangrar o clube, deixar o clube em situação difícil só para te fazer o campeonato, E né? às vezes Tipo assim. o clube não tem condições de levar um campeonato de 3 meses. Às vezes o clube, a gente sabe que a gente tem uma evasão de torcedores muito grande, Ricardo. Isso eu não estou falando uma evasão de torcedores. Claro, é uma evasão de torcedores que o nosso futebol em geral vem passando. Hoje é muito mais fácil você acompanhar o campeonato pelo Twitter, pelo Facebook, ou pelas redes sociais. É muito as transmissões pela internet, YouTube e transmissões por televisão. Tudo isso acaba tirando o torcedor de dentro do campeonato. E isso acaba enfraquecendo também a questão dos clubes. O clube hoje não tem uma arrecadação muito grande. Tirando clubes grandes como Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, clubes que têm uma torcida expressiva, que vão lá, que compram camisa, que vão ao estádio realmente, que sentem um prazer. Clubes pequenos ou de menor torcida não tem esse êxito. Então depende assim, acaba dependendo totalmente da arrecadação, ou poder público ou poder privado. E hoje a gente sabe que o governo do estado vem sinalizando, vai começar a sinalizar agora. É uma coisa que até ia falar para vocês, uma ajuda para os clubes, através de uma emenda do deputado Roberto Góes. Sim, a gente vai conseguir fomentar o futebol nos clubes profissionais. E durante o campeonato. Já durante o campeonato. No decorrer, uma coisa que até numa discussão
com o deputado, a gente vinha pontuando que ano que vem, o interessante é que esse recurso seja feito antes do campeonato. E que o deputado já sinalizou que para o ano que vem vai locar o recurso para que a gente consiga fazer o convênio com os clubes antes do campeonato, já no início do ano. Sentamos com os clubes, definimos tabela, definimos data, já conseguimos ajudar eles. Aí já começa a competição. Já começa a competição com outra cara. Uma outra cara, então, assim, a gente está com esse processo de evasão dos campos. E a gente tem que levar em consideração que todo o esforço que a gente faz é em prol do futebol mapaense. Não pense que a federação é contra a gente ao estádio. Pelo contrário, a gente preza pelo público. Na verdade, a federação está aqui para fazer competição para os clubes, claro, mas que o palco é montado para o torcedor. O torcedor não prestigiar, né? O torcedor prestigiar. E assim, agora com essas mudanças de tabela, a gente procura ter menos danos em relação ao campeonato, a duração do campeonato, em relação aos outros filiados. Sim. O Santos teria um jogo que seria no sábado, dia 22, no Zerão, Santos e São Paulo, que está marcado agora. E a gente acabou tendo a informação de que o jogo do Santos no Maranhão, contra o Maranhão, que vai ser lá no Castelão, será dia 23. Então, assim, a gente também tem uma legislação, tem uma coisa, tem o estatuto do torcedor, tem a questão dos jogadores. Aquela paralisação na Série B, a desclassificação do time do Pará, mexeu na tabela também. E a gente tem a questão dos jogadores. Hoje, os jogadores, eles têm me fugiu a palavra, eles têm o período de repouso, né? O descanso entre um jogo e outro, né? Que hoje são 66 horas. 66 horas. Né? Então a gente tem que respeitar isso. Claro que, dando brecha, podendo colocar o Santos para jogar, o Santos vai jogar. Hoje eu tive uma conversa com o presidente Luciano Marba e depois com o presidente William, que a gente enfatizava isso. É de suma importância o Santos participar do campeonato, sabendo que o Santos também tem que estar preparado para 2 competições. O Santos tem time reserva. O Santos é preparado para fazer essas 2 disputas. Então a federação está aqui para diminuir o dano, tanto para o Santos quanto para os outros clubes, fazendo com que o campeonato não perca a linha, que o campeonato continue decorrendo do jeito que está. A gente tem tido procura, os torcedores têm ido ao estádio. Alguns jogos dão mais torcedores, outros menos, mas a gente tem feito um campeonato de qualidade. Então a gente não pode perder o foco da questão do campeonato amapaense. Claro que é de suma importância para a gente que o Santos passe de fase, que o Santos suba para a Série C. Para a gente é muito importante. Isso vai ser benéfico para o futebol amapaense. Né? Para você ter uma ideia, Ricardo, depois da classificação do Santos e do avanço dele na Copa do Brasil, eu cheguei na CBF algumas vezes e chegando lá, desde o porteiro até o diretor de competição, todo mundo falando do Santos, falando do desenvolvimento do Santos na competição, falando de quanto o Santos era um time de qualidade, de estrutura física dele aqui e tudo mais. Então, assim, é bom a gente ter o reconhecimento positivo do futebol. É bom a gente ter o reconhecimento nacional de que a gente está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Essa questão do Santos é um reflexo, claro, do investimento do presidente Luciano Marba e de outros parceiros dele, mas, assim, é um reflexo de como a federação vem tratando com seus filiados. Inclusive eu vi uma entrevista do Marba, após o jogo de domingo. Ele disse que o Santos, este ano, está caminhando com as próprias pernas, com seus próprios recursos. Né? Ele disse que o Santos, foi assim que ele deu a entrevista no rádio, dizendo que o Santos esse ano está se pagando. Né? Então a gente vê que é uma estrutura que está dando certo. Né? É um investimento que ele fez inicialmente, lógico, né? Mas que se os clubes pegassem isso um modelo, né, disso, e investisse também nos jogadores, investisse em estrutura, realmente os frutos depois, né, vão brotando. Né? Ele perseverou, pegou um clube no qual o Santos não tinha sede, e aí foi organizando. No decorrer dos anos que o presidente Luciano Marba, salvo engano, são 6 anos, 7 anos que ele está à frente do Santos, como presidente, depois como presidente de honra, e antes era o nosso querido Paulinho Ceará, que era presidente do clube. Sim. No decorrer desse cronograma, se você pegar, teve uma crescente muito grande. Então, assim, nem sempre o Santos se pagou. Sim, hoje ele está colhendo frutos de um trabalho que ele fez exatamente atrás. Assim, que se a gente não está dizendo que assim, de uma forma, enaltecendo aqui ninguém, mas aí o que a gente
leva aos outros clubes é que os clubes tomem isso como um ponto positivo e vá fazer. A gente vê, que a gente estava falando agora há pouco do Edilson lá no Macapá, e a gente vê a Socorro lá no trem, sim. Vê o Ademos no São Ademos Paulo. no São Paulo. Teve uma crescente muito grande. Muito grande. Sempre foi um clube mediano, e agora a gente consegue ver que ele se organizou realmente, ele procurou parceiros externos ao clube, acho que o Ademos lá, ele sempre teve essa ligação com a comunidade, então ele sempre pegou e foi voltado à comunidade, a comunidade sempre ajudou o São Paulo. Sim. E hoje a gente vê que o São Paulo é um clube mais organizado, um clube de, assim, o São Paulo ainda não tem a sede, mas o resto do São Paulo tem bem organizado. Sim, a gente vê o Independente, Independente, né, que tem uma também. torcida fiel. Tem, Independente, tanto é que lidera o campeonato. Me surpreendendo com o Independente e com a participação dos torcedores. Sim. Uma conversa com o presidente, o Charles Marques. Do Independente. O torcedor de Santana sempre foi fiel. E ele estava me falando, Neto, que estava faltando um empurrãozinho no clube. O clube sempre foi um clube da cara de Santana, que teve muitos torcedores, só que o torcedor estava desacreditado naquele clube. Então ele fez esse trabalho de renovação Independente. E agora, como o Independente está numa fase boa e tem jogado bem, os torcedores têm vindo ao estádio. Desde o primeiro jogo, né, o Independente, na estreia do Amapazão, a gente já viu que o Independente vinha realmente para disputar o título, assim. Vem encorpado. Claro que os outros times, por exemplo, o Trem, que ainda não tinha, né, pontuado, né, estreou 3 jogadores ontem. Isso, né, deu uma roupagem nova. Deu uma roupagem nova. Já viu que tem... A competição está no início, está crescendo. Tanto é que a competição está embolada, né? Tem o Independente com 7 pontos, o Macapá com 4, o São Paulo com 4, o Ipiranga com 4, aí depois vem Santos e Trem com 3. Isso. Eu recebi até uma mensagem agora há pouco do diretor do Trem, do Bruno Caldas, vai falando, tá vendo, meu presidente? Voltamos pro páreo. Pois voltamos pro páreo. Na realidade, a vitória rolou todo o campeonato. Vamos dizer que no próximo jogo, aí, dependendo da combinação de resultados, né, o Trem ganha, vai a 6 pontos, fica vice-líder, né, só supondo, né, uma colocação. Tanto é que o campeonato está aberto. Né. Uma coisa que eu queria tocar, Neto, contigo, você que está acessando as redes sociais agora através da live na página RN Esporte, e também ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando aqui com o Neto Góes, que é diretor administrativo da Federação Amapaense de Futebol, e eu queria te fazer uma pergunta e colocar a minha opinião a respeito disso. A crônica esportiva, ela está enfrentando uma dificuldade em relação às 2 associações existentes no estado do Amapá, certo? No jogo de domingo, por exemplo, nós tivemos uma situação lá que foi barrado vários membros da crônica esportiva que fazem a cobertura dos jogos, né, do jogo do Santos, né, com autos, e foram impedidos de acessar. Por quê? Estavam empregados ou pessoas contratadas pelo Santos, né, que não conhecem a crônica, né, no esporte, e exigiu a documentação ou o pagamento dos ingressos. Tá. Enquanto as duas associações que representam a classe, elas não estavam presentes no estádio. O que eu faço um pedido para você agora? Você analisa, junto com os membros, né, a demais diretoria da Federação de Futebol, que vocês tomem essa dianteira desse problema, já que as 2 associações não se entendem, não entram num comum acordo para administrar essa questão, que a federação tomasse a iniciativa. O Santos, ele tem que colocar o responsável lá para ficar controlando essa entrada. Não ele diz quem entra e quem não entra. No caso, a federação assumiria essa responsabilidade de identificar a crônica esportiva através dos programas de rádio, de televisão, enviando a relação antecipadamente para a federação, né, e lá na portaria se identificava o nome daqueles funcionários, dos cronistas, né, e o que aconteceu em São Januário? Membros das torcidas organizadas, eles fazem parte, são empregados do clube. E o portão, que era exclusivo para as organizadas, quem tomava conta era a organizada. Aí entrou pau, entrou todo aquele tipo de coisa. Então, que não é o caso do Amapá. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não venha a acontecer. Então, que a federação realmente ela encontrasse uma forma de colocar alguém lá. Né? Eu fui para um jogo São Paulo e Trem, se eu não me engano. Né? Eu não sabia que estava entrando lá por trás, porque ninguém tinha colocado ninguém lá no portão da imprensa. Será que a federação poderia assumir esse controle? O que acontece, Ricardo, sobre a questão de organização do estádio?
A federação, sempre no início das competições, no início do ano, antes de começar as competições, a gente reúne sempre com o representante da crônica e o representante dos vendedores ambulantes do estádio. Porque assim... Sabia que eu que ajudei a fundação da associação? E hoje eles estão... E hoje até contar para ti que hoje eles estão tão fortes que estão até numa disputa interna lá para ver quem é o presidente. É mesmo? O presidente Sarney e o presidente Bigode. O Bigode nessa disputa lá. Mas assim... A gente chama as duas instituições que participam dessa organização do campeonato junto com a gente. Tem um papel, vocês têm um papel primordial dentro da competição, assim como os vendedores também. E a gente chama eles e pontua. Gente, quem é o representante? Como é o organograma da diretoria de vocês? Quem vai ser a pessoa responsável em ser notificada quando a polícia botar algum impedimento em venda de vocês? E sobre a questão dos cronistas, quem vai ficar responsável por fazer a identificação dos cronistas esportivos. Porque assim, a Federação Amapáense, ela tem os presidentes de liga, presidente de clube não profissional e presidente de clube profissional. Certo. O presidente de clube profissional, liga e não profissional, vai adentrar o estádio, quando é um evento fechado, ele tem a carteirinha dele. Presidente da Liga de Calçoeiro, presidente da Liga de Ferreira Gomes. Então ele tem o direito de adentrar o estádio, e isso é válido em todo o Brasil. Essa questão da carteirinha dele. A gente mandou confeccionar e passou para os presidentes. Eles têm esse direito. Em relação aos cronistas, o que eu acho é que falta entendimento entre as associações para que a gente possa... É um clamor nosso. É um clamor nosso, uma reivindicação, porque eles não se entendem, né? Não se entendem em organização. Será que volto a fazer o mesmo pedido, né? Será que a federação não encontraria um meio termo para administrar o que a gente precisa essa problemática? É ter essa relação. Porque assim, fica muito difícil para a gente, como federação de futebol, entrar em duas instituições que foram constituídas pelos cronistas né? E falar, gente, peraí, saiam de foco que agora a gente vai resolver o problema. Assim, é difícil porque tira a autonomia, querendo ou não, tira a autonomia das instituições. Eu acho que o mais prudente seria as duas instituições que têm esse problema entrar num acordo e de comum acordo decidirem. Né? Paulo, a gente vai identificar o Ricardo como representante nessa questão. E aí o Ricardo, de todos os jogos, vai passar para a minha lista. Olha, a gente vai escrever aqui em canais de televisão. Temos aqui a Globo e a Record, SBT e Rede Vida, que vão para. Entre os programas de rádio, vamos ter aqui o Esporte, vamos ter aqui o do Tarcísio, vamos ter aqui o do Washington Vieira, vamos ter aqui... Então, assim, porque às vezes a gente conhece, eu como diretor da federação e filho do deputado Roberto Gospel, muitas das vezes que andei com ele, conheço vocês, sei quem é o Washington, sei quem é o Ricardo, sei quem é o Tarcísio, sei quem é o Rodrigo, sei quem é o seu Djavan. Então, assim, a gente que caminha, a gente sabe quem são. Aí eu colocar um porteiro que não conhece vocês lá... Entregar uma responsabilidade. Entregar uma responsabilidade muito grande. Assim, eu vejo pelo lado que a própria federação ela poderia provocar o encontro, né, dessas duas associações, realmente, para que não venha interferir na qualidade da cobertura do campeonato. Isso cabe a gente. Entendeu? Porque duas rádios somente estavam cobrindo lá o jogo de domingo. Então que se multiplique nessa fase. Eu conversei nessa questão com o vice-presidente Paulo Rodrigues, e até é uma das coisas que a gente vai colocar na associação dos vendedores autônomos lá do estádio. A gente vai precisar que no início de todas as competições vocês passem para a gente quem é o quadro de vocês perante o programa ou instituição total, para que a gente faça um colete de identificação, para que a gente até mande a numeração. Eu estive no Mangueirão, no jogo do Santos com o Remo, que foi no Mangueirão, e quando eu vi lá, eu vi que está todo mundo uniformizado, um coletezinho, é uma coisa simples, mas que passa uma seriedade maior, competição. Sim, uma organização. E uma organização muito grande. Eu tenho notícias que agora a carteira da Abraço, por exemplo, você chega no clube, no estádio fora, que você vai cobrir, o cronista, ele tem que ver se o nome dele primeiro está na relação. Se não tiver, ele nem precisa mostrar a carteira, que ele não vai entrar. Entendeu? Se ele está apto ou não para fazer. Agora, outra reivindicação que eu queria lhe fazer importante
É pelo churrasquinho do Bigode. A gente precisa agora é na chapa. Bigode, tem que fazer o churrasco, rapaz. A gente precisa conversar ele essa semana. E aí a gente tem esse problema com o espetinho e tem o problema com a bebida alcoólica em competições nacionais. Mas assim, no nosso campeonato aquele papo na beira do fogo do Bigode. A gente sempre deixou ele muito à vontade em relação a isso. Não só ele, como a Dona Joana quando fazia. Sim, hoje a Dona Joana deu uma afastada. Né? Mas aí a Dona Joana quando fazia, o Sr. Sarney. E assim, a gente sempre... Porque, como eu te falei, faz parte do futebol. E no estádio... São pessoas tradicionais. Né? São pessoas tradicionais que você vai no estádio e você vê sempre. Então assim, a gente precisa manter... Claro que o futebol, no nosso estado, a gente precisa dar aquela crescida, evoluída. Mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, de como foi fomentado o futebol, de como foi construída essa história toda para a gente chegar até aqui, o que passou por trás, qual foi... E cada um tem uma parcela de responsabilidade e culpa nesse desenvolvimento todo do futebol. É isso mesmo. Neto, como a gente tem um horário a cumprir, né? A gente chega realmente ao final do programa RN Esporte dessa terça-feira, dia 18 de julho. Queria te colocar à disposição os microfones da rádio, se você tem alguma coisa mais a acrescentar, que a gente chega aqui ao final do programa e a gente tem que dar boa tarde, né, aos nossos ouvintes e partir, né, para outro trabalho. Queria te deixar à vontade aí para você concluir. Para mim é sempre um prazer vir aqui. A Federação de Futebol está de portas abertas, viu? E a nossa conversa assim, é muito válida. Eu acho que se todos os canais de transmissão e todas as rádios tivessem o interesse em saber o lado da federação, saber como a federação desenvolve o trabalho dela, a gente não teria muitos mal entendidos que a gente acaba tendo no decorrer do nosso ano de para ver que são mais de meia hora de conversa aqui, a gente não chegou nem nos pontos aí que a gente iria colocar, né, que tinha separado algumas coisas aqui para colocar. Mas assim, eu acho que o que a gente pode pautar agora é o retorno do nosso campeonato não profissional. Hoje acontece as semifinais no Estádio Zerão, a partir das 19 horas. 19 horas. Já vão ter 2 jogos hoje e na sexta-feira a gente já faz a final. Lá no Estádio Zerão também, a final está marcada para as 20h30. E assim, um campeonato muito forte, que chegamos a ter 13 clubes disputando, e agora a gente já está chegando na fase final, já contando apenas com o Olímpicos, o Combatente, o Penharol e o... Vai me faltar o do último clube que eu acabei esquecendo, mas de Santana também. Temos 2 de Santana na disputa. Esse campeão, ele representa o município de Macapá no Intermunicipal, né? Além de ser um campeonato que tem tem um valor para o campeão. Sim. Eu acho que o campeão esse ano vai levar R$5.000, o vice-campeão 3.000, e o terceiro colocado 2.000 e o quarto colocado 1.000. Então assim, é um campeonato que ele vai atrativo para o público não profissional, um campeonato Sim. que dá gente, o público vai, o público gosta de assistir, e a gente convida todos para ir hoje no Estádio Zerão ver as semifinais do campeonato e na sexta-feira a final. Além do mais, deixar aqui meu agradecimento para ti, para o Djavan, para toda a equipe do teu programa, e dizer para vocês também que eu, como gestor de futebol, estou à disposição na federação, certo. Aos ouvintes. Poxa, eu ouvi o Neto falando de uma coisa do campeonato, posso contribuir com alguma coisa? Sim. Pode ir lá comigo, procurar na federação, que eu sou todo ouvido. Acho que a gente não faz um campeonato fortalecido sozinho, a gente precisa da participação de todo mundo. Beleza, Neto. Eu quero agradecer a tua presença, né? Pela vinda ao programa. A gente vai ter outra oportunidade, com certeza, para a gente falar sobre outras coisas que tem realmente, principalmente essa questão do calendário da federação, que é importante que as pessoas saibam que não se resume ao campeonato amapaense de futebol profissional, o calendário, né, que é extenso. A gente vai ter uma outra oportunidade, com certeza, aqui. Quero mandar um abraço para nossa repórter Lígia Cruz, que está dodói em casa, hoje ela não participou do programa, né, mas está se recuperando aí dessa gripe, né, que pegou ela de jeito. Eu quero, né, desejar uma boa tarde ao Neto, uma boa tarde ao Javan, que está colaborando na live no Facebook, né, convidar você para curtir a página do programa no Facebook, RN Esporte, né, também estamos no Twitter, no Instagram, e você quiser falar com a gente, 991 33 6557, esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa. Tá, Arnaldo, nossos ouvintes, obrigado a todos pela audiência, e amanhã
assim, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Valeu, boa tarde!